Para combater a crise na igreja, basta apenas restaurar a missa tridentina ou é necessário também uma restauração doutrinária, moral e espiritual mais profunda? Tá, tem que ser uma restauração ampla. Como eu disse antes, o próprio Bento XVI, não lembro se enquanto Papa ou enquanto Cardeal, acho que foi enquanto Cardeal no comecinho dos anos 2000, criticou que os adultos não sabem as coisas que ele aprendeu no catecismo quando ele era criança. Então, a gente precisa ter uma restauração do ensino do beabá. O que é o catecismo? Dogma, ou seja, os 12 artigos do creio. Moral, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus. O que são os 7 sacramentos da igreja. E a explicação do que é a oração católica a partir dos 7 artigos do Pai Nosso. É isso, está no catecismo. Então, é preciso ensinar o catecismo e não ensinar coisas que vão falar em ecologia, que vão falar em humanismo, que vão falar em tantas outros temas que não são conexos com a missão precípua, né, a missão principal da igreja, que é promover a glória de Deus e a salvação das almas. Então tem que ter uma restauração católica em todos os campos da vida, a começar pela nossa vida moral, porque, claro, é muito importante a gente estudar, é muito importante a gente conhecer, mas tem que ter a prática. E se não tiver essa prática, e o que eu quero dizer por prática? Oração cotidiana, frequência na missa, confissão frequente, rezar o terço, ou se possível o rosário, ler livros espirituais, procurar ter aquele seu momento ali de meditação, de intimidade com Deus. Eu sei que é difícil, que a gente tá com celular, com correria, com emprego, com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, mas é preciso ter esses momentos para fugir da agitação do mundo e ter a sua prática, né, da frequência aos sacramentos e do rosário, que eu considero os pontos mais importantes, também a meditação, né, a oração mental, para estar verdadeiramente em comunhão com Deus e viver em estado habitual de graça. O que não quer dizer que não hajam quedas em pecado, pode acontecer, infelizmente, né? Nós somos fracos, mas sem isso, o estudo, sem a prática religiosa, acaba sendo bronze, né? Que só ressoa, mas que não muda. O Gabriel Nascimento fez mais uma contribuição aí, ele deixou uma citação aí de 2 Tessalonicenses 2:3. Seu microfone tá baixo. Mas Tá vamos me ouvindo? lá. Agora sim, vai. Melhorou. Antes deve ir a apostasia. Infelizmente, tudo isso pode ser sinal do fim dos tempos, mas a igreja triunfará no final. Claro. Achei que o Lourenço ia dar um glória, entendeu? Veja, não tem... Não... ele falou também se no Paranhão Padre Zabatino já é perseguido. Infelizmente é isso, né? Cara, sem dúvida... A gente vê que é gritante mesmo, né? Aqui também tem, viu, Gabriel? Aqui também tem disso. Aqui também tem, né? Assim, pode ser um sinal do fim dos tempos, a gente não sabe, né, quando vai voltar o Filho do Homem, ninguém sabe, só o Pai sabe. Então, é uma coisa que, assim, nós podemos rezar, procurar perseverar e ajudar as pessoas ao nosso redor, proteger as nossas famílias e fazer a diferença dentro do que nos cabe. A gente não tem como saber se nós estamos ou não estamos no fim do mundo, ninguém sabe. Agora, em Fátima, claro que Fátima é uma aparição privada, mas a gente tem um canal católico, né? Se a gente contestar Fátima, precisa nascer de novo. Até porque teve o Milagre do Sol, que 30, 40 mil pessoas viram aquilo. Sim. A própria imprensa socialista noticiou. Em Fátima, Nossa Senhora prometeu o triunfo do seu Imaculado Coração, que é o que é a conversão das pessoas. Porque ela vem para falar do inferno, né? A primeira parte do segredo é sobre o inferno. Depois ela vem falar da necessidade da consagração da Rússia e da devoção aos 5 primeiros sábados. E ela mesma fala, profetizando já a Segunda Guerra Mundial, que se a humanidade não se convertesse, ia ter uma outra guerra pior. Só que a humanidade de 1917 para cá só piorou. Não é preciso dizer. Só ladeira abaixo. Dávala tá com uma dúvida cruel aí. Por que Deus permitiu tamanha crise na igreja? A grande esmagadora maioria das pessoas não tem nem acesso à missa tridentina. Tem uma reflexão muito interessante do professor Plínio Correia de Oliveira, que é justamente, como eu disse, um grande referencial para mim do que é um leigo católico, que é o seguinte, ele faz uma analogia, que eu não sei se ele encontrou em algum santo, mas uma analogia entre Jó e a igreja. Porque Jó, o demônio vai lá e pede para Deus tentar o Jó, destruir Jó.
E Deus fala para o demônio, olha, você pode fazer tudo, exceto matar ele. Todo o resto, tanto que Jó perde os bens, os parentes dele são mortos, ele fica com o corpo inteiro cheio de úlceras, e enfim, ele acaba ali no meio de um monte de lixo com um cachorro lambendo as feridas dele. E o Dr. Plínio comentava, é mais ou menos o que parece ser que Deus permitiu para a igreja. Ó, o demônio pode fazer tudo, pode perseguir a igreja através dos pagãos, pode se infiltrar na igreja através dos falsos profetas, pode flagelar a igreja com os pecados dos próprios católicos, pode fazer tudo exceto matar a igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Certo. Então, assim, Deus sempre permite o mal para tirar dele um bem maior. A gente, muitas vezes, no meio da nossa provação, nós não conseguimos ver o que vai ser esse bem maior que Deus vai tirar. E tem coisas que a gente só vai ver no dia do nosso juízo, quando a gente morrer e Deus mostrar. Você sofreu tanto por causa disso. Você teve tal doença por isso. Você passou por tal situação por conta disso. Então, a gente não tem como saber por que Deus permite uma tal crise dentro da igreja, assim como a gente não tem como saber exatamente nesse caso concreto por que, por exemplo, tal criança foi vítima de violência. Não tem como a gente ter uma resolução, mas na hora da nossa morte a gente vai ter essa compreensão, porque Deus vai manifestar para nós. De modo geral, a gente pode falar, corrija-me se estiver errado, que toda e qualquer crise ou qualquer erro, qualquer coisa ruim no mundo é consequência do pecado. Claro. Em última instância é isso, né? Então a gente colhe consequências daquilo que nós, enquanto seres humanos, plantamos ao aderir o pecado em nossa vida. Esse é um fato. Eu queria só voltar na afirmação dela aí, Lu, rapidinho, para não ficar uma percepção que também dá uma possibilidade. Que ela falou assim, por que Deus permitiu essa crise na igreja e a gente tem dificuldade de encontrar a missa tridentina? Então, como se, por exemplo, a missa do rito novo fosse essa crise, mas o rito novo não sintetiza a crise. Isso é importante ficar claro. Porque tá ligando a crise justamente a ausência da missa tridentina. Mas, assim, o que eu gosto de falar, há quem tenha um apreço e busque participar da missa de rito tridentino, o que não significa que, se você não tiver acesso a essa missa, a missa com o rito Novos Ordos vai ser insuficiente para te levar à salvação. Porque isso é um discurso que roda entre os tradicionalistas, né? Sim. Que a liturgia celebrada na maior parte das paróquias no Brasil, elas são incapazes de garantir que a pessoa chegue à salvação eterna. Elas são válidas, né? Tanto que eu acho um equívoco que a gente precisa colocar aqui, né? Distinguir é importante, né? Uma coisa que seria interessante, assim, ó, pra gente levar uma reflexão, Lourenço, na sua posição, né? O que te impediria de talvez chegar num ponto do livre exame da tradição? Será que isso não geraria, ou seja, abre uma possibilidade para mais grupos aderirem a um projeto de tentar discernir ou interpretar a tradição ali? Claro. Tem um provérbio romano que fala abusum non tollit usum, né? Então, o abuso não impede o uso. Abusos a gente pode encontrar em todos os lugares. Por exemplo, você tem pessoas aí que são continuistas e que querem justificar que, por exemplo, toda aquela entronização que houve da Pachamama dentro do Vaticano e houve um culto pagão no Vaticano, querem entronizar e dizer que aquilo não tem problema e está tudo bem. Então, como que você vai apresentar isso e dizer que você não está negando a fé católica é uma coisa que, enfim, não é um problema meu, não é um pano que eu vou passar. Assim como você pode encontrar pessoas que estão no movimento tradicional e que vão acabar indo para uma linha muito crítica e que vão acabar, enfim, querendo justamente fazer esse livre exame da história e do magistério da igreja, que é um perigo, é uma possibilidade. Agora, não é porque existe esse perigo e essa tentação que se pode deslegitimizar toda espécie de crítica tradicional diante de escândalos que são públicos e notórios por parte de altas autoridades eclesiásticas que a gente vem vendo de um modo contínuo nos últimos anos. Então, existe um certo perigo, existe, mas não dá para colocar tudo nesse mesmo balaio e dizer que a partir daí não se pode ter essas críticas e essa visão mais cética em relação à atual situação da crise na igreja. Ô, Lorenzo, eu achei interessante a analogia que você trouxe do Dr. Plínio, foi o Dr. Plínio? Sobre Jó? Sobre Jó? Sim. De embora o demônio tente assolar, ou melhor, assole a igreja de Cristo e ela passa por diversas crises, ela continua sendo a igreja de Cristo, certo? E a igreja de Cristo só existe uma. Por que eu tô falando isso? Porque existe um discurso que a gente também escuta, talvez a partir do que eu vejo, né? Que depois do concílio... Fica à vontade. Depois do concílio Vaticano II, isso é considerado uma nova igreja,
como se a igreja tivesse defeccionado e agora a igreja pós-conciliar não é a igreja propriamente dita de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que assim, é contraditório porque essa pessoa que afirma isso, ao mesmo tempo ela diz que ela não é sede vacantista. Então a gente escuta esse tipo de contradição e passa batido. Não, eu reconheço o Papa que está na cátedra, mas ele está na cátedra de uma igreja que não existe, né? Você já ouviu esse discurso? Você comunga desse discurso? O que você pensa a respeito? Porque ele é existente na igreja, né? E é uma coisa que a gente vê não com pouca frequência no campo da internet. Eu acho que assim, existe esse discurso por parte de pessoas que se fala muito, né? Igreja conciliar. Pera, você quer café? Não, se eu tomar essa hora eu não Beleza. vou dormir. Eu só vou ficar no cookie e na água mesmo. Beleza. Bom, assim, existe, né, esse discurso, mas assim, é preciso lembrar que, mesmo se o Papa, os bispos e os cardeais, eles estão cometendo ações que a gente vê que são complicadas e delicadas, eles não deixam por isso de ser papas, bispos e cardeais. Podem ser indignos, porque a igreja já teve papas indignos, Sim. cardeais indignos, bispos indignos, mas justamente o que se pode falar, que eu acredito que faz todo sentido, é que é uma infiltração de pessoas que dentro da igreja e dentro do clero procuram transformar a igreja católica numa coisa que ela não é. Certo. E isso existe, tem muitos bispos, padres que fazem isso. O que está sendo feito na Alemanha é precisamente isso, é transformar a igreja católica na Alemanha numa outra igreja. Agora, você dizer que isso acontece com toda a igreja, com toda a hierarquia da igreja, que é uma coisa diferente, né? Que é uma coisa problemática. Porque seria afirmar que Jesus ele errou na profecia que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam e que a igreja de fato não cederia. Então, como você falou, na associação, né, na comparação que fez com a história de Jó, vai assolar, vai acontecer um monte de crise e tudo mais. Só que o caminho mais seguro é sempre permanecer na igreja, ou seja, permanecer no É barco. o que dá a entender, né? Eu não vi a reflexão dele, mas parece bem interessante mesmo. Mas o que daria a entender, só estendendo aí a reflexão, é que os tradicionalistas que se opõem tanto assim ao Vaticano e à igreja, né? Que seria como se fossem os amigos de Jó. Né? Porque assim, Jó é fiel, mas elas tentam inserir um problema ali nele, que a igreja é culpada, é isso. Então, assim, a gente tem que estender um pouco essa reflexão até acerca de apostolado geral, assim, de como acontece a evangelização dos lugares mais remotos, como que é a visão da igreja para isso, né? Que às vezes a gente leva muito uma questão na teoria que na prática vai ser difícil a gente implementar ali, né? Então, assim, talvez tenha esse ponto da reflexão. Os amigos de Jó estão tentando encontrar um problema criado por ele que talvez não tenha sido, né? Porque a gente acredita mesmo. Mas é interessante ver você colocando essa posição de que, pelo que eu entendi, né? Você falando agora, não teve uma rompição pragmática com a tradição. Ou seja, depois do Concílio Vaticano II não existe mais igreja pro lado de cá. E tem só o pessoal sustentando ali, os tradicionalistas sustentando daquele modo. Não todos. Não todos, é isso que eu falo, né? Porque são grupos, né? Enfim, mas achei interessante colocar esse ponto.